E hoje a gente está aqui com a Giovana Xavier, mulher negra, historiadora, fala muito sobre altos cuidados e vai bater altos papos com a gente no Causa Justa de hoje. Vem. Causa Justa na área, e no programa de hoje a gente recebe Giovana Xavier. Seja bem-vinda, Giovana. A ciência no Brasil está ameaçada, né? Mas você procura na base de dados do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ONGs que produzem também documentação relacionada aos direitos de mulheres, a situação ela é muito desumanizadora. E ainda assim, né, é também grandioso pensar que mesmo com todas essas violências sistemáticas, a gente tem força, leveza, beleza para poder ressignificar, né? Uma coisa que eu gosto de falar, como é que a gente transforma a dor em amor, né? Porque só isso pode explicar, né? A gente ter conseguido chegar aqui. A nossa história ela não é linear, né? Ela é uma coisa de Exu mesmo, é uma história muito de encruzilhada, né? A nossa história não é só seguir, você tá o tempo todo fugindo de destinos que são impostos, né? E a gente tem muitos exemplos bem-sucedidos dessa fuga, né? Da escrita de novas histórias. E como é que é você fazer essa pesquisa, sendo que a gente tem todo esse histórico de um silenciamento, de não dar nome e título a quem merece o nome e o título? Como é que é você conseguir acessar essas histórias dessas mulheres que muitas vezes não receberam o mérito das suas criações, dos seus estudos? É um exercício difícil. Foi assim que eu criei, né, curso de graduação que se chama Intelectuais Negras, Práticas Educativas, Escritas de Si e Saberes Transgressores de Mulheres Negras. E desse curso veio o grupo de pesquisa com o mesmo nome. Uma coisa que eu fui percebendo, né, no processo, na interação com as estudantes que participam do grupo, é o quanto a gente precisa mudar as ferramentas. Não vai dar para você interpretar o protagonismo histórico de mulheres negras a partir do conceito de classe de Karl Marx. Não vai funcionar. Porque esse conceito não foi pensado a partir das nossas experiências. Ele pode ser ressignificado. Eu vim de uma escola acadêmica em que a gente praticava o marxismo cultural, né? Uma vertente do marxismo ligada à história do trabalho. Mas você precisa se valer de uma autoria que dê sustentabilidade a pensar essas experiências a partir de novos referenciais. Então, assim, na sala de aula, né, toda semana interagindo com centenas de estudantes, na sua maioria negros, né, e com uma expressividade de mulheres negras também, entre 18 e 25 anos, que é o público acadêmico que eu atendo, né, eu fui percebendo várias coisas para o desenvolvimento mesmo de novos referenciais. Então, assim, ouvir as histórias familiares que essas meninas trazem, né? E aí você tem um cruzamento entre história, identidade e memória. Você abre esse campo de escuta também? A gente desenvolve metodologias no curso e no grupo também, Intelectuais Negras, muito ligadas a construir esse sentimento de pertença a uma ideia de ciência, de pertença à categoria de intelectual. Como é que você faz para uma população que historicamente é vetada, né, através de uma série de políticas públicas mesmo ao longo da história do Brasil, da educação formal, como é que você cria um sentido de intelectualidade que essas pessoas se sintam representadas se ele é restrito à cultura escrita? Muitas vezes não consegue nem se apropriar desses espaços, né? E não é impossível, claro que não. A gente já falou de autoras, de escritoras, não é essa ideia também homogênea que todas as pessoas negras necessariamente não sabem ler nem escrever. Mas nos pensar enquanto grupo historicamente privado do acesso a esses espaços formais de educação. Então você precisa também... É uma descolonização do pensamento, uma parada que o Bob Marley fala, que você tem que quebrar primeiro os seus grilhões mentais. Você tem que se reinventar e pensar, bom, só cultura escrita não vai rolar. Quais são novos referenciais que não são tão novos que a gente pode incorporar? O simples exercício, né, que não é simples porque mexe muito com emoção, com subjetividade, mas de escutar as histórias que são trazidas, te fazem repensar a história do Brasil. Tenho, sei lá, relatos de estudantes que dentro e eu acho isso bem bonito, bem forte, que dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro conheceram a Conceição Evaristo na minha sala de aula
E a partir daí a Conceição Evaristo passou a ser a leitura da noite de toda aquela família. Só que a avó da estudante não sabe ler, então a estudante lê em voz alta. E a avó indiretamente passa a ler Conceição Evaristo e volta a querer estudar para se alfabetizar. Isso é demais. Porque se vê é uma coisa meio simples, é meio, né, uma coisa acho que a psicanálise explica. Você se vê representada no negócio. É simples, mas é aí que mora a forma de colonizar uma mente. Tipo, eu me vejo aqui, eu quero saber mais. É uma coisa, né? Você tem toda uma discussão de, né, se é academia pra mim, não é, pra quem é. E muitas vezes as barreiras que muitas pessoas têm de estar na academia, porque o conhecimento que elas estão acessando não dialoga em nada com a experiência delas. Então realmente fica uma coisa dura, né? Difícil mesmo, né? Então eu acho que a gente precisa construir mesmo novas formas de produzir ciência, e isso passa por ouvir as histórias que são silenciadas ao longo do processo de construção do Brasil. Ou seja, tem alicerces que precisam ser fundamentados, né? Isso. Tem que começar do começo, né, essa história, né? Porque senão as coisas ficam difíceis de serem... A própria história foi difícil de ser contada se você não dá um passinho atrás e fala, não, peraí, vamos olhar de novo para isso, né? Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, foi um dos primeiros ambientes, eu fiz Unirio, né, fiz a pública também, foi um dos primeiros ambientes em que de fato tinha diversidade na minha sala de aula. E eu falei, nossa, olha só isso. Até aqui eu estudo com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes etnias, diferentes realidades. E eu me lembro o quanto isso para mim foi importante, porque isso gera um outro lugar da educação, né? Que não é a educação formal, é uma educação social, né? Uma educação cidadã, digamos assim. Porque você também tem contato com pontos de vista variados. Uma pessoa que sai 4 da manhã para estar às 7 numa sala de aula vai ter uma vivência diferente daquela que é só atravessar a rua que você já está na universidade, certo? Assim, tem todo um universo até aquela pessoa atravessar a cidade. E isso interfere também na maneira, tanto no rendimento, quanto na maneira com que cada um define o que é ciência, o que é pra mim, o que não é, né? Então, assim, eu acho que a questão toda, que também explica boa parte desses retrocessos que a gente tem vivido hoje, é uma disputa mesmo de narrativas. Quem tem o direito de narrar as histórias, né? Então, por exemplo, eu fui também aprendendo, né? E sigo aprendendo. Também gosto muito de observar, assim, mulheres que me inspiram, tipo a Amanda, a Aline também, a Tenka. O quanto que é importante também você assumir lugares que não são pensados pra você. Então eu tô lá todo dia, 6, 7 da manhã, no meu Instagram, fazendo a minha sequência de saudação ao sol, praticando yoga. Eu não estou praticando para colocar no Instagram, ao contrário, eu estou praticando e tendo a consciência política de registrar ali, porque de fato é uma coisa muito forte. Você vê uma mulher preta que 6 da manhã não tá no trem da Central do Brasil para ir para casa da patroa na Zona Sul, tá praticando yoga. E depois ela vai dar aula numa universidade e ela também surfa. E isso produz e também tem a coisa da rede social que é imediata, né? Então, assim, todo dia que eu faço lá a sequência de Surya Namaskar, imediatamente começa a chegar imagens de mulheres negras. Cara, coloquei meu tênis pra dar uma caminhada. Tem anos que eu não faço isso na minha vida. Tô aqui, comprei uma pimenteira pra minha casa porque eu acho que ver você regando as plantas me fez pensar no quanto isso é importante. Então acho que a gente tá num tempo político que precisa ter criatividade pra resistir, né? E eu acho que o celular na mão, parte considerável da população brasileira tem esse aparelho do capiroto, né? Então vamos fazer um bom uso desse negócio. E isso é bem interessante, assim. É isso, uma disputa, e não só essa disputa no sentido dedo na cara, pé na porta, mas uma disputa mesmo de, olha, não é que a sua visão seja errada, não preste, mas existem outras possibilidades também, por que não? É só botar teu corpo no mundo, né? Se representar. Eu achei legal você trazer a coisa da disputa de narrativa pelo yoga, né? Quem inventou o yoga, de onde vem o veganismo, o que é sustentabilidade, e que são práticas que são tão ancestrais, né? Que já estão sendo
feita, acho que na verdade todo o desandamento da humanidade veio a partir do momento em que foi tirada do protagonismo, né, das mulheres e dos povos ancestrais e da galera, né, dos povos originários, né, porque sempre foi, né, a yoga sempre foi, lá no Kemet, lá no Antigo Egito, os negros já faziam yoga, né, a alimentação vegana, vegetariana também estava lá, o cuidado com a natureza, né, a sustentabilidade também estava lá, né. Mulheres poderosas também, assim, a ideia de uma mulher que é muito protagonista, que é muito poderosa, que é muito... A gente perdeu, não sei quanto tempo, porque eu não sou historiadora, mas é recente, não é natural do humano que a mulher seja desqualificada. E menos ainda as negras e menos ainda qualquer outro povo, porque é recente demais, assim, é muito europeu essa ideia nossa, né? E talvez essa ideia de mudar de referencial e dar uma nova, contar essa história de um outro jeito, é que é o jeito que a gente perde diversidade na contação de história, né? É muito europeia. Acho que precisa entender uma coisa que eu acho que você colocou muito bem colocado, que a gente precisa entender que tem narrativa para toda fala. É que existe referencial. Não precisa eleger uma e dizer, olha, a verdade é essa e só essa e é isso, né? Existem muitas realidades acontecendo simultaneamente. Você não precisa desmerecer uma para dizer que essa daqui essa não conta história, mas essa conta, e se essa conta, a verdade é essa. A Chimamanda fala disso também, né? Da história ter dois lados ou mais. Eu falo isso mais de um lado. Eu falo isso de física, assim. A primeira coisa que você tem que fazer para resolver um problema é entender de que referencial você está falando, senão você não resolve. E entender que é só um referencial. Assim, no referencial da gente, a gente está parado, no referencial de quem está fora do planeta, a gente está rodando uma velocidade muito alta, todas nós aqui. E a pessoa que está no carro também. Enfim, você já começa definindo seu referencial em física, senão não tem problema, não resolve nada. Eu acho que é você se Acho que essa ideia de que você tem um referencial e é preciso entender que, ok, você conta aquela história e esse é o seu referencial. Tem uma outra pessoa de um outro lugar, ela vai ver uma história totalmente diferente. E essa coisa de aprender a se ver como autora, né? Não só autora do livro, mas autora da sua própria história, né? Isso diz muito sobre a história do Brasil. A Conceição Evaristo tem uma cena dela que nunca me saiu da cabeça, que me marcou muito, assim, que também explica muito do que eu sou hoje. Ela lançou, quando ela foi lançar o livro dela, um dos livros dela, que se chama História de Leves Enganos e Parecenças, no Centro Cultural da Justiça Federal, e aí tinha aquela cena, né? Centro Cultural da Justiça Federal. Historicamente, a população negra adentra esses espaços na condição de ré, de vítima, numa condição de subalternidade. Aí vem a Conceição com um chale de seda, subindo as escadas, imponente. Então aquilo ali já foi o corpo-texto, que é um conceito dela, inclusive. Mas ela fala o seguinte, olha, durante muito tempo o movimento feminista branco falou que escrever é revolucionário para as mulheres, né? E eu hoje aqui quero dizer que escrever e publicar é revolucionário para as mulheres negras. E é isso, a disputa de narrativas passa pelo registro da nossa história, porque esse foi um direito que historicamente nos foi negado. Então hoje a gente tem que ficar convencendo as pessoas de coisas óbvias. Olha, querida, seu consultório no Jardim Botânico, 30 mil para fazer um parto, mas a minha bisavó já fazia isso, sabe? Desculpa. Só que quem tem o consultório no Jardim Botânico não é a família da minha bisavó, né? E isso diz muito sobre a história do Brasil, né? E eu acho que essa frase da Conceição Evaristo também precisa ser lida não no sentido de revanchismo, de pé na porta o tempo todo, não é isso, mas de entender que a gente vive num país em que fundamentado na desigualdade. E é uma desigualdade que historicamente prejudicou e ainda prejudica muito mulheres negras. Eu sou professora universitária em um país em que menos de 0,4% da comunidade de professores universitários são mulheres negras. O Brasil tem hoje 219 professoras
negras que orientam em pós-graduações, né? Ou seja, que formam mestres e doutores. 219, nós somos 54,4% da população brasileira. Ou seja, só de ser e de estar nesse espaço, você já é todo um discurso acadêmico. É o corpo Antes de né? falar, é o tal do corpo-texto. Antes mesmo de abrir a boca e falar alguma coisa, você já está falando, né? Só de estar ali presente. Tá vendo? Essa presença, o quanto tem a nos comunicar, só de estar aqui junto conosco, falando. E falou muito bem, muito obrigada pela sua presença. Já acabou? Hoje aqui já acabou o nosso tempo. O tempo voou para variar, né? Mas é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe. A gente vai deixar todos os caminhos para chegar até Giovana, para você encontrar tudo que ela tem para oferecer, dos textos, das falas, enfim. Os caminhos estarão aqui, tá certo? Então um grande beijo a todos vocês. Até a próxima. Obrigada, Giovana. Tchau. Tchau.